Pai, nós vos agradecemos muito por esta oportunidade. Peço a vós que cada um que esteja aqui nesse momento receba de vós sabedoria para aplicar vossos ensinamentos e que estes filhos possam passar coisas positivas a quem nos procurar. Ninguém é melhor ou pior, somos todos iguais. Graças, Pai maior. Vamos ao trabalho. E vamos ao trabalho. Todos bem? Todos tranquilos? Vamos começar o nosso estudo dessa noite. Antes da gente entrar no nosso estudo, algumas pequenas reflexões, né? A primeira eu quero apresentar para vocês uma pessoa, para quem ainda não conhece, muito importante para essa casa. Na verdade, a pedra angular dessa casa. O Seu Godofredo. Né? O Seu Godofredo é uma pessoa que fundou essa casa, que construiu essa casa com as suas próprias mãos, apesar de não ser engenheiro, não ser empreiteiro. Teve algum auxílio? Teve, mas, pessoal, no frigir dos ovos, no final das contas, ele ergueu tudo isso daqui sozinho, recebeu, educou muitos médiuns, muitas pessoas necessitadas. É um grande benfeitor da nossa casa. Hoje ele está com 92, Tuca? Ou 93? 92. 92. O Tuca é filho do Seu Godofredo, né, que trabalha com a gente aqui na casa também no passe. Está com 92 anos, lúcido, lembra de tudo, só está um pouquinho ruim das pernas, né, dói joelho, braço, tal, né, mas é uma excepcional pessoa. Nós vamos tentar um dia arrastar ele aqui para uma segunda-feira, para ele vir até aqui, para vocês conhecê-lo pessoalmente, para ele ver como a casa que ele criou, que ele confiou a gente, está bonita, está cheia, está funcionando, que é isso que ele quer, né? Ele sempre cobra da gente, né? Como é que está a casa? Está tudo bem? Está funcionando? Mas está tendo atendimento? Mas tem médium indo? Mas tem... E eu já falei para ele, né, Tuco? O dia que ele desencarnar vai dar um trabalho para nós aqui nessa casa que vocês vão ver, né? Porque aí ele vai trabalhar 10 vezes mais lá no plano espiritual aqui. Então, esse é o Seu Godofredo, né, que está lá o nome dele lá na nossa placa de abertura. E a história dele é longa. Outro dia eu conto mais histórias do Seu Godô. Tá bom? Tá bom. Bom, a reflexão dessa noite, eu dei uma selecionada aqui. Ela trata de uma questão muito comum na casa espírita, é uma pergunta que todos vocês já se fizeram, né? Quem é que tem mediunidade, quem é que não tem? O que é tal da mediunidade? Somos médiuns, não somos médiuns? Então, antes da gente entrar em uma questão do livro dos médiuns, nós vamos falar um pouquinho da Bíblia, bem rapidamente, né? Lá em João Evangelista, 10:34, Jesus nos fala que vós sois deuses, né? Depois, no Salmo 82.6, no Velho Testamento, e é a isso que Jesus se referia, dizem os Salmos que vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Então Jesus, que era um conhecedor profundo das Escrituras antigas, no seu Evangelho, ele lembra a todos, vós sois deuses, né? Numa passagem em que havia um grupo de pessoas querendo apedrejar Jesus por blasfêmia, porque ele dizia que ele era filho do Pai, como todos nós, né? E aí esse grupo falou, você está blasfemando, então você é filho de Deus, então você também é Deus, então nós vamos te apedrejar. E aí ele vira para essas pessoas e fala assim, mas as Escrituras não falam que vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo? Pois então eu sou o vosso irmão e vocês também são deuses. Aí, na força moral de Jesus, desistiram, né? E aí em Mateus também temos lá, sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estais nos céus, né? E Jesus nos fala também através de João que, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas.
porque eu vou para meu Pai. Isso ele disse aos apóstolos na última ceia, antes dele desencarnar, de ser crucificado e tal. Porque eles falam, mas como é que vai acontecer? O que vai acontecer? Como é que nós vamos fazer as coisas? Você vai embora? E aí ele fala para os apóstolos, né? Falou, olha, vocês vão poder fazer, seguindo o quê? O meu caminho. O que era esse crer em mim, aquele que crê em mim? Aquele que acredita na moral que Jesus ensinou, na bondade, na imortalidade da alma, na unidade do Pai. Né? Então, quem seguir esses caminhos vai fazer coisas maiores do que essas que ele mesmo fazia. Isso quem disse foi Jesus, né? Ok? Tudo isso para a gente entrar onde? No livro dos médiuns, rapidamente, que lá no capítulo 14, que fala dos médiuns, ele fala para a gente, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Ah, Paulo, mas eu não sinto absolutamente nada, em grau nenhum. Ele continua. Essa faculdade, o que é uma faculdade do corpo? A visão é uma faculdade, o tato é uma faculdade, a audição, não é isso? O olfato. Então, o livro dos médiuns, o Espírito de Verdade, nos coloca que essa faculdade é inerente ao homem. É inerente. Então, todos nós a temos, né? Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. E muito médium que não estuda se acha o santo. Né? Então veja, a mediunidade é uma faculdade humana, é inerente a todos, ok? Não constitui um privilégio exclusivo, por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Paulo, eu nunca senti nada. Você já sentiu arrepio quando você entrou no cemitério? Pronto. Já sentiu alguma coisa. Ah, mas eu estava influenciado porque eu tenho medo. Você nunca sentiu na sua casa, às vezes, um arrepio? Uma sensação estranha? Às vezes a gente sempre também percebe mais o ruim, né? Porque nós somos bem ruinzinhos também, né? Mas às vezes você não entra num ambiente que você fala, nossa, esse ambiente está carregado, esse ambiente está pesado. Que é isso, pessoal? É uma sensibilidade. Né? E para aqueles mais felizes, nossa, que lugar bom. Nossa, quando eu vou na casa espírita eu me sinto muito bem. Nossa, quando eu vou na missa do padre fulano, eu acho a missa dele maravilhosa, ela me comove. Quando eu vou lá na igreja de crente, quando eu vou lá na Umbanda, não importa. Não importa a sua religião. Nós estamos falando aqui de mediunidade, de sensibilidade. A mediunidade aí falou que, ó, está escrito aqui que é inerente ao espírita? Não, né? Então, pode ter padre médium? Tem. Pode ter pastor médium? Tem. Né? Tem médium? Tem. Né? Espírita médium? Tem. Tem ateu médium? Tem. Tem ateu médium. Não sabe o que está acontecendo com ele, acha que está louco, a família interna, né? Porque está falando em vozes que ninguém entende. Né? Quem quiser vem aqui na quinta-feira para ver um trabalho de desenvolvimento mediúnico e vai ver como é que funciona a coisa. Né? Tá bom? Então são raras as pessoas que da mediunidade não têm algum rudimento, alguma sensibilidade. Né? Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiums. Todavia, então aqui é que vem a confusão, né? Usualmente, assim a gente só qualifica aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada, patente, né? O Kardec usa o termo patente, e nós nos dias de hoje usamos o termo ostensivo, médium ostensivo, aquele que
Nossa, ele tem uma psicofonia, ele tem um transe mediúnico muito visível, muito claro, né? Ele é sonambúlico, ele apaga, ele não lembra de nada, ele fala em xenoglossia, né? É um fenômeno da xenoglossia, fala em idiomas que ele não conhece, línguas mortas, etc. Tá ok? Então, é isso aí, pessoal. Muitos do Espiritismo não leram bem o livro dos médiuns, né? E dizem que não, que médium é médio, que é médium nasce médio. Sim, todo mundo nasceu médio. Nem todos têm a obrigação do trabalho, nem todos precisam trabalhar a sua mediunidade, né? O trabalho da mediunidade não é obrigatório para ninguém, é um livre-arbítrio nosso, ok? Então, muita coisa errada se diz, né, sobre isso. Ele é médium e ele não trabalha, ficou doente, morreu, desencarnou por causa da mediunidade. Não. Ele desencarnou por outros motivos. Ficou doente por outros motivos, mas não pela falta do trabalho mediúnico, né? Porque se a mediunidade é uma faculdade, se ela é inerente ao ser humano, ela não pode ser perniciosa. Pois não. Fala, Ângela. Boa noite. Na verdade, acho que todos são mesmo médios. Eu acredito pelo seguinte, que pelo perispírito a gente tem contato direto toda noite com o mundo espiritual. Exatamente. Então, essa aí já é um caminho que dá para ser médium. Exatamente. Né? Porque, querendo ou não, acontece com todos isso. Com todos. Alguns vão manifestar muito fortemente, outros vão ter rudimentos, mas todos têm. Só para a gente saber que a mediunidade não é nenhuma dádiva, nenhum dom. Na verdade, é uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta. Como? Não é uma cura para os doentes? Também. É uma oportunidade de trabalho. O Emmanuel, né? Eu já li isso um texto há um tempo atrás nessa casa. O Emmanuel fala que os médiuns que têm a obrigação do trabalho, né, os ostensivos, com mediunidade muito grande, são almas profundamente endividadas. E a dívida é tão grande que Deus, na sua misericórdia, lhes concedeu a mediunidade para saldar melhor as suas dívidas. Então o Zé é médio? Então o Zé é médio? Não entendi. Até o Zé é médio? Até o Zé é médio, né? Aí, ó, posso dar... Até o Zé é médio, gente. Todo mundo aqui é médio, né? É. Então é isso. Então somos todos médiuns. Alguns mais, outros menos. E lembrem-se que a gente já falou aqui em algumas questões atrás que a mediunidade é passível de ser desenvolvida. Tá lá, é Kardec quem está falando. É o Espírito de Verdade, através do Livro dos Espíritos, que fala que é desenvolvível. Se é desenvolvível, é mais uma prova de que todos nós temos essa possibilidade. Legal? Só para a gente esclarecer aí. Quer ver uma prova também de que todo mundo é médium? Todo mundo aqui pode ser obsediado? Qualquer um de nós pode ser obsediado, não pode? Pronto. Mediunidade. Né? Mais para frente a gente vai fazer um estudo mais aprofundado do Livro dos Médiuns aí, tá ok? Vamos então retornar ao nosso tema. Nós estamos lá no capítulo 9, falando da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Falamos sobre a possessão, né? Falamos sobre o possesso. Nós vimos que possessão é um negócio que não existe. O que existe é obsessão, né? Ninguém toma o corpo de ninguém. Não existe isso. Não acreditem no filme do Exorcista, né, onde o demônio, milhões de demônios, tiram a alma da pessoa do corpo e ali se introduzem e fazem isso. Não existe. O que existe é uma obsessão. A obsessão pode ser num grau muito elevado, que é a da subjugação, onde o espírito, por fraqueza do encarnado, acaba dominando inclusive a sua força de vontade. Tá ok? Então, como é que faz para sair fora disso? Muita oração, melhora a moral, né? Pensando nas coisas boas. Tá? A gente pode sair sozinho disso? Pode,
Tem que ter muita força de vontade para sair de uma obsessão, tem que querer muito, tem que orar muito, tem que vigiar muito e principalmente, precisamos nos modificar. Modificar, moralmente falando. Precisamos abandonar velhos vícios, precisamos largar velhos maus hábitos e melhorar a nossa capacidade de fazer o bem. Tá ok? Né? Falamos lá do poder da oração, que é muito bacana. E é isso. Então hoje nós vamos iniciar um novo subtítulo. Nós vamos falar sobre os convulsionários. E eu vou explicar para vocês, se a gente não der uma explicada, a gente acaba não entendendo o que são esses convulsionários e o porquê que Kardec pergunta ao Espírito de Verdade sobre convulsionários. Então vamos lá. Primeiro, não. O que é um convulsionário? É ou aquele que tem convulsões, reais ou fingidas, substantivo masculino plural, fanáticos jansenistas do século XVIII, em quem a exaltação religiosa produzia convulsões. Tá? Então veja, Kardec escreve o Livro dos Espíritos, organiza o Livro dos Espíritos, concluindo o seu trabalho em abril de 1857, 17 de abril de 1857. Né? Nesse mesmo período, aconteceu uma coisa interessante na França. Havia um diácono jansenista chamado François Paris. Era um diácono, né? É um grau da Igreja Católica acima de padre, é isso? Né? E cujo túmulo era visitado por peregrinos que ali eram tomados por convulsões, daí o nome convulsionários. Os jansenistas eram adeptos da doutrina religiosa sobre a graça, o livre-arbítrio e a predestinação, muito difundida no seio do catolicismo na França entre os séculos 17 e 18. Seguidores do bispo e teólogo católico holandês Cornélio Jansenio. Bom, e esse diácono era jansenista. O que aconteceu após a desencarnação desse padre, desse diácono, que era uma pessoa muito bondosa, muito caridosa? No seu túmulo, no pequeno cemitério de Saint-Médard, os pobres socorridos pelo piedoso diácono, alguns ricos que ele havia edificado e algumas mulheres que tinha instruído para lá se dirigiam, a fim de fazer preces. E nesse túmulo houve curas que pareceram maravilhosas e convulsões que foram consideradas perigosas e ridículas. Então acontecia alguma coisa no túmulo desse padre, onde essas pessoas fiéis entravam em convulsão, como se fossem um êxtase, né? Como a gente já viu, só que o êxtase é uma coisa estática, mais parada. A convulsão, eles tinham tremores, etc. E começou a acontecer também a cura dos doentes. E ela se operava pelo simples toque da pedra tumular, ou pela poeira que encontrava à sua volta e que tomavam com alguma bebida, ou aplicavam sobre as úlceras. Essa situação toda foi estudada, pessoal. Bastante numerosas, essas curas foram atestadas por milhares de testemunhas, muitas das quais são homens de ciência, no fundo incrédulos, que registraram os fatos sem saber a quem os atribuir. Mas, que aconteceu, aconteceu. Então é por isso que Kardec, na questão 481, muito curiosamente, pergunta ao Espírito de Verdade: os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? Kardec quer saber se aquilo é um circo, se é uma neurose coletiva, né? O que era aquilo? E o Espírito de Verdade fala: sim, e muito grande. Assim como o magnetismo,
do qual se originam em primeira instância. Porém, o charlatanismo tem com frequência explorado e exagerado esses efeitos, o que os fez cair no ridículo. Então, o Espírito de Verdade fala, sim, há uma influência dos espíritos ali, através do magnetismo, mas também há os mistificadores, também há os enganadores, né? De que natureza são geralmente os espíritos que concorrem para essa espécie de fenômenos? Pouco elevada. Acreditais que espíritos superiores se divirtam com coisas semelhantes? Então, gente, aqui o Espírito de Verdade novamente nos mostra que espíritos superiores, bons espíritos, espíritos de luz, como a gente costuma dizer, não fazem bobagens, não cometem enganos, não fazem nada que não tenha alguma utilidade ou que não esteja de acordo com as leis do Pai. Tá? Então, esse tipo de ocorrência, né, o Espírito de Verdade nos fala que são espíritos de pouca elevação. Não acabamos de dizer que todos são médiuns? Todos podemos ser vítimas de obsessão? Então, de acordo, as pessoas que chegavam perto desse túmulo se colocavam numa posição mental de estarem abertas à influência desses espíritos. Curas ocorreram? Curas ocorreram, né? Através da ação desses espíritos. Mas ele pergunta exatamente dos convulsionários, aqueles que entravam em choque, tinham chilique, caíam no chão. E aí o Espírito de Verdade fala que, olha, isso é uma atitude de espírito pouco elevado, né? Tá ok? Só para a gente entender, e ele continua explorando, né? Como o estado anormal dos convulsionários e dos crisíacos, né? Aí que ele traz uma nova palavra, quem tem crises, crisíacos, tá? Pode se estender subitamente a toda uma população. A época de Kardec, Kardec estudou, eu vou depois dar uma pesquisada na Revista Espírita, algumas obsessões de cidades em massa, que atribuíram a uma neurose coletiva, alguma coisa tal desse gênero, né? Mas Kardec acabou fazendo estudo e percebeu que aquilo era um trabalho obsessivo de um número muito grande de pessoas ao mesmo tempo, tá? Por isso que ele faz essa pergunta. Pode se estender a toda uma população? Como? Efeito simpático. Olha, o que a gente tem falado para vocês sobre simpatia e sintonia, né? O efeito simpático não é aquele do cara que é legal, da pessoa que é bacana, né? É simpático no sentido de haver um entrosamento, haver uma sintonia. Uma sintonia. Ok? Então ele fala que isso ocorre pelo efeito simpático. As disposições morais se comunicam muito facilmente em alguns casos. Não sois alheios o bastante aos efeitos magnéticos, para não compreenderdes isto e a parte que certos espíritos devem aí tomar, devido à simpatia por aqueles que os provocam. Né? Vou falar uma coisa da minha área de trabalho que não tem respeito ao espiritismo. Né? Eu trabalhei muito tempo com massa, com público, eventos com grandes públicos. E existe um fenômeno que acontece na massa, que é o da contaminação. Então é impressionante. A massa causa um anonimato para as pessoas. A pessoa no meio de um grupo muito grande, ela deixa de ser o Paulo, ela deixa de ser a Rosimeire, ela deixa de ser a Cláudia, né? Ela deixa de ser a Patrícia, ela vira um ser anônimo. E ocorre um efeito de contágio. Quando uma pessoa desse grupo começa a fazer algum ato, por exemplo, um quebra-quebra, aquilo contagia a massa inteira.
Será que existem alguns espíritos obsessores auxiliando isso? Nós brincamos que você pode colocar um religioso no meio de uma torcida de futebol. Quando começa o quebra-quebra, ele dá uma cadeirada em alguém, pelo efeito do contágio. Então, o que Kardec está falando, a gente já conhece, a nossa psicologia atual conhece isso. Tá? Então, pode ocorrer esse efeito simpático de contaminar todas as pessoas e as pessoas saem fazendo bobagem sem nem pensar. Né? A gente vê isso muito na televisão, nessas guerras de torcidas, né? Quando é que a gente pode pensar que uma pessoa em sã consciência chega numa pessoa caída numa arquibancada e... Isso é brutal, né? E quando você vai ver essa pessoa que fez isso, ela não é um criminoso, ela não é um assassino. Mas ela está motivada aqui, ó, por um efeito simpático e, na nossa visão espírita, muito provavelmente, com uma grande e forte influenciação de espíritos negativos. Tá? Qual a causa da insensibilidade física que se observa, quer em alguns convulsionários, quer em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Então aqui o Kardec observa que esses convulsionários, quando caem, se debatem no chão, eles não têm sensibilidade no corpo. Né? Você pode fazer qualquer coisa com eles que eles não sentem. E aí ele complementa, quer em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas. Parece uma pergunta meio estranha, mas eu acho que aqui, capaz de algumas pessoas já terem passado por isso. Né? Em alguns, é exclusivamente um efeito magnético que age sobre o sistema nervoso. Quando nós falamos aqui de efeito magnético, pessoal, não é o do ímã, né? É o magnetismo da transformação do pensamento sobre os nossos fluidos, sobre as nossas energias, tá? Então é um trabalho magnético nesse sentido. Legal? Da mesma maneira que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade, porque a vida parece ter se retirado do corpo para se concentrar no espírito. Quem aqui já sofreu um acidente grave? Poucos? Já. Você lembra do acidente? A gente não lembra. A impressão que a gente tem, aliás, eu já ouvi isso, né? Que, nossa, na hora o anjo da guarda me tirou dali. E a gente sofre o acidente, se acidenta, se lesiona e não tem a lembrança disso. É exatamente isso aqui que o Espírito da Verdade está falando. Que parece que a vida se retirou do corpo para se concentrar no Espírito, né? Não sabeis que quando o Espírito está fortemente preocupado com alguma coisa, o corpo não sente, não vê e nada ouve. Legal? Tá só no vento. Desligar. Pode? Deixei só ventilando. Tá ok? Vamos prosseguir. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal, que é o capítulo que estamos, nós vamos agora falar da afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Pois não. Fala. Convulsionários. Esses convulsionários aí vem muitas perguntas na nossa mente, né? E não dá para afirmar efetivamente que a compulsão ela é um ato mediúnico nem um obsessivo. Não, mas vamos lá também, bem lembrado. Primeiro, sempre que a gente tiver um problema, primeiro a gente recorre à medicina. Porque existem pessoas com algum tipo de anatomia diferenciada no cérebro ou alguma patologia cerebral que pode ser a causadora da convulsão. Nós estamos falando aqui de pessoas normais que nunca apresentaram nenhum tipo de problema e, como perguntou Kardec, ao chegar perto lá do túmulo daquele diácono, convulsionaram, tiveram visões, tiveram sensações, tiveram até mesmo curas. Então essa sim é uma convulsão que a gente deve considerar a influenciação de espíritos. Ok? Mas, gente,
Sempre. Primeiro, médico. Vai ver a parte física. Tá? Sempre. Sempre. Depois, não tem nada na parte física, a pessoa nunca apresentou aquele problema, teve uma condição especial em que ela apresentou aquilo. Aí vamos considerar que seja uma influenciação espiritual. Né? E os bons jamais fariam isso com alguém. Né? Um espírito bom não. Né? É o que ele falou, são espíritos pouco elevados. Né? Que veja, nós já dissemos isso aqui. Os bons espíritos, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos familiares, nossos espíritos protetores, dê o nome que vocês quiserem. Mas são espíritos que nutrem pela gente um amor muito grande. Eles jamais, em qualquer hipótese, iriam nos constranger de qualquer forma. Jamais iriam nos colocar em situações complicadas. Por isso dizemos, aqueles que têm alguma mediunidade ostensiva, eu estou incorporando na rua. Isso é obsessão. Porque o seu mentor não vai fazer isso com você. Isso é perigoso. Né? Isso é muito perigoso. Você pode perder a sua consciência e fazer coisas que você não tem ideia. Tá? Então, sempre que a gente tem uma boa influenciação, a gente tem o respeito ao nosso livre-arbítrio. Tá? Sempre. Então, muito cuidado, né? A gente escuta muita história, né? Porque sou médium, eu comunico na rua, acontece em casa, Cuidado com essas informações. Isso não está de acordo com a doutrina, né? Isso não está de acordo com a doutrina. Tá ok? Joia. Mais alguma pergunta? Convulsionários é um tema muito específico, né? Por causa desse problema que surgiu à época de Kardec, aí ele fez essa pergunta aí, tá ok? Vamos lá. Afeição dos espíritos por certas pessoas. Kardec, na 484, pergunta: os espíritos se afeiçoam preferentemente a certas pessoas? E aí o espírito de verdade dá uma resposta genérica. Olha, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se assim. Não é? Daí as suas afeições como consequência da semelhança das sensações. Sintonia de novo, gente. De novo a sintonia. Né? Com quem que eu converso na rua? Com quem me é receptivo. Com quem eu sintonizo. Se alguém chegar para uma pessoa na rua querendo precisar conversar, oi, boa tarde, a pessoa fala, acabou a conversa. Mas quando estamos abertos e temos essa sintonia espiritual, aí a coisa muda de figura. Né? Então, olha que interessante. Os bons espíritos com as pessoas de bem ou aquelas que podem melhorar. Eles conseguem ver isso na gente? Sim. Não é um fato só de querer. Não é fato só de querer. Né? Elas podem melhorar, se elas quiserem. Mas o espírito vê isso. Falou, eu vejo um bom futuro nesse menino. Ele ainda não está bom, mas tem muita vontade dentro dele. Então o trabalho junto a esse encarnado será útil. Oi? Nesse caso aí, esse espírito simpático, ele pode ser um mentor, o anjo da guarda, como a gente chama? Pode. Pode. Tá? E pode não ser. Só simpático. Pode ser só simpático. Que é lógico, veja qual que é a diferença. Um bom espírito que simpatize com você por afinidade, ele vai respeitar o trabalho do seu mentor. Ele vai respeitar o trabalho do seu espírito protetor. Ele vai te ajudar? Vai, através deles. E um espírito infeliz e inferior que tenha simpatia com você? Quer nem saber. Ele vai tentar te influenciar. Né? Ele vai tentar te influenciar. No quê? Na nossa falha de caráter.
Ele vai pegar o que a gente tem de ruim e vai jogar gasolina para tornar aquilo pior. E se ele não achar nada de ruim na gente? Ele não consegue interferir em vocês. Por isso que a gente fala da simpatia. Tem que haver um encaixe fluídico. Sempre temos. E sempre temos o livre-arbítrio para resistir. Arrastamento, sim. Irresistível, nunca. E que tem a Teresa Caputo, que tinha contato direto também. Você tinha falado antes, Lá nos convulsionários? Não. Naquela questão... Eu dei o exemplo de que que a mediunidade precisa tomar muito cuidado fora da casa espírita, né? Que não é em todo local. Tal. Então, é uma coisa a ser estudada. Nós não temos um estudo científico. A Patrícia está perguntando de um seriado que existe na televisão, chamada A Médium. É uma americana de nome Teresa Caputo, que ela sai andando na rua, de repente ela para, ela fala, desculpa, mas você teve um pai que morreu? Aí eu tive. Então, porque ele está aqui e ele está falando para você que aquela moeda de 10 centavos que ele deixou guardado na gaveta de não sei de onde. Agora, a gente não sabe o quanto isso é científico ou não, queremos crer que seja verdade. Precisava ser estudado para ver se é isso mesmo. Ela tem um controle, né? De mais a ter esse controle, sim. Né, sobre o que está acontecendo. E isso através nem de psicofonia, mas através de evidência. No Brasil, a gente tem isso através de psicografia. Né? É muito comum. Né? Aliás, esse tempo atrás, alguém me mostrou uma psicografia bastante interessante que foi colhida aqui em São Carlos, em 2 médiuns que vieram aqui, fizeram um evento, e ele mostrou uma psicografia do filho dele, que havia desencarnado, e falei, você gostou? Ele falou, gostei. Falei, te aliviou? Ele falou, tirou todo o peso da minha alma. Falei, tá ótimo. Né? Mas são coisas diferentes. Como consequência da semelhança das sensações. Então, gente, botem na cabeça de vocês. Por que tem um irmão infeliz me atormentando? Porque você está dando oportunidade. Não terceiriza o seu erro. Não terceiriza o seu. Minha vida está sempre que tem um encosto em mim. Quem atraiu esse encosto foi a sua conduta moral. Foi você mesmo. Ponto. Nossa, mas eu sou tão bom e tão perfeito. Só aí tem 20 anos de umbral. Só nessa frase. Né? Só nessa frasezinha aí. Né? Eu lembro de uma charge, né, uma tirinha, onde o psiquiatra vira para o paciente e fala assim, bom, pode começar a falar para mim qual é o seu problema. Eu falei, que problema nenhum, doutor, cabeça boa. Ele falou, só aí vai 10 anos de psicanálise. Né? Então, não faço mal para ninguém, então, mas como a gente já viu também no livro dos Espíritos, eu não faço mal para ninguém, mas quem podendo fazer o bem não o faz, está fazendo mal. Tá, você não faz mal para ninguém, mas quanto bem você faz? Quanto bem você faz? E o bem não é pegar a carteira e sair dando dinheiro na rua não, hein? Né? Tem muita atitude de caridade que a gente pode fazer sem tirar um dinheiro do bolso. Tá bom? Aí o Kardec insiste, né? Ele vai mais a fundo. E essa afeição aí é exclusivamente moral? O Espírito de Verdade fala que a verdadeira afeição nada tem de carnal. Nada tem de carnal. Mas, quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre é por afeição. E ele pode, a esta, misturar uma reminiscência das paixões humanas. Lembra aquela brincadeira que a gente fez em algumas segundas-feiras atrás? Mas quando uma pessoa, né, substitui a palavra espírito por pessoa, porque quem são os espíritos, pessoal? A alma dos homens que viveram na Terra.
Nem todos os espíritos estão numa condição boa. Nem todos os espíritos, aqueles que desencarnaram, já saíram do estágio da perturbação. Quantas e quantos trabalhos aqui que a gente faz de quarta-feira, onde o marido está lá junto com a mulher, a mãe quer auxiliar o filho, não sabe como. E pela sua aproximação e pela sua presença, acaba fazendo mal essa pessoa sem saber. Né? Sem saber. Então, ele fala que quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre é por afeição. E ele pode, nessa pessoa, misturar uma reminiscência das paixões humanas. Tá? Fica na casa, olha, vamos lá, filme Nosso Lar. Vamos de novo lá, Nosso Lar, está na moda, não deixem de assistir. Está de novo nos cinemas, aí aqui no São Carlos não veio, né? Mas tem no YouTube, a imagem é ruinzinha, mas dá para assistir, o que importa é a mensagem. André Luiz, depois de algum tempo na colônia espiritual, se reequilibrando, finalmente tem a permissão para ir visitar a sua casa. Quando ele chega na sua casa, achando que ele é o senhor da moradia, ele vê que a esposa dele constituiu nova família, está com um novo marido. E ele tem uma crise de ciúmes. Ele não se conforma com aquilo. E veja que interessante, o que é que acontece com o André Luiz? Em face daquele pensamento, a vibração dele cai, fica densa e ele retorna ao umbral. Aí ele chega lá no umbral, olha, pensa, aí começa a entender o que aconteceu, respira fundo, faz uma oração. No livro ele ainda é socorrido pela Narcisa, que é a enfermeira lá das câmaras de retificação, né? Mas aí ele sai daquela situação e ele entende que é um amor fraterno que a gente vai ver daqui a pouco. E depois ele retorna àquela casa e cura o desafeto do marido, do novo marido, exatamente, que está muito doente, fluidifica a água dele, né? Ele sonha com o André, ele fala, veio um homem aqui, jogou uma garrafa d'água, eu tomei isso aí a noite inteira, nossa, tô bom, tô melhor. Isso é uma... Sonha. Ele fala, né, o novo marido da mulher fala, nossa, sonhei que tinha aqui, colocaram uma garrafa d'água, veio um homem, né? Tá bom? Então é isso. Os espíritos se interessam pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade. Aqueles que nos querem bem afligem-se com os males que experimentamos durante a vida, a preocupação que todos nós temos também, né? Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível. E são os bons espíritos. Ficam felizes com todas as vossas alegrias. Ok? Afligem-se com os vossos males, quando não os suportais com resignação, porque estes males nenhum proveito têm para vós, e porque neste caso sois como doente que rejeita o remédio amargo que deve curá-lo. Vamos entender essa frase? Que ela é complicada? O que o Espírito de verdade está dizendo com isso? Que as coisas ruins que acontecem para a gente são provas. A pergunta que nós devemos fazer não é por que aconteceu isso ou aquilo comigo. Mas a pergunta tem que ser para que aconteceu isso ou aquilo comigo. O que é que eu preciso mudar? Para que isso aconteceu? O que foi que eu plantei lá atrás que eu tive que colher isso aqui agora? Né? E ele fala que quando a gente não suporta esses males com resignação, a prova é infrutífera para a gente. Por isso que ele está falando que os bons espíritos se afligem, eles ficam preocupados quando a gente está passando numa provação, a gente não aceita aquilo, a gente amaldiçoa Deus. Quantas vezes, né?
Pessoal, uma frase que eu escuto muito nessa casa, de pessoas que chegam aqui a primeira vez numa situação de muita dor. Paulo, por que Deus levou meu menino? É difícil você explicar isso para uma mãe. E é disso que ele está falando. Quando a gente não suporta com resignação, sois como doente que rejeita o remédio amargo que deve curá-lo. Vou dizer isso até o último dia de aula aqui, depois a gente vai voltar das férias e eu vou falar de novo. No livro Céu e Inferno, no capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, há uma frase onde o Espírito de Verdade fala que no universo de nosso Pai não existem vítimas e não existem injustiçados. Tudo é resultado da lei de causa e efeito. Ok? Então, e aqui o Espírito de Verdade está reiterando para a gente essa situação, né? Que os bons espíritos estão lá torcendo. Quando a gente fala que todo dia, por pior que seja o seu dia, é um passinho mais perto da luz, é isso que nós estamos dizendo. Mesmo as provas mais duras, é expurgo, é limpeza, gente, é evolução. Ah, Paulo, mas eu não fiz nada de ruim a vida inteira, uma criança tem 5 anos de idade. Nós acreditamos em reencarnação. Se nós não acreditarmos em reencarnação, muda de religião. Porque não é possível que um Deus fosse tão masoquista a ponto de pegar uma criança de 2 anos de idade e fazer ela nascer com câncer. Na concepção que nós temos, que mal fez essa criança? São expurgos de outras encarnações. Né? Aqui, outro dia a gente estava conversando e estávamos lembrando, né, de um trabalho de desobsessão nessa casa, em que um irmão dizia assim: você sabe, você viu o que ele fez para mim? Ele que fez não sei o que, ele fez não sei o que lá, eu vou acabar com a vida dele. Aí o irmão espiritual virou para ele e falou assim: mas e você, irmão? O que você fez? Eu não fiz nada. Aí esse irmão espiritual virou no trabalho e falou assim: abre o livro da vida para ele. Que é uma forma didática que os espíritos têm de mostrar brevemente as nossas encarnações. Aí o espírito: mas eu não fiz isso. Não, mas eu... Então, irmão, tá vendo? Não tem vítima, não tem injustiçado. Vocês estão correndo um atrás do outro há séculos. Está na hora de vocês pararem com isso. Né? A guerra, né, pessoal? Mais de 3.000 anos. E eles continuam em guerra. Ah, o mundo está louco. Não é o mundo que está louco. Ah, Jesus perdeu o controle. Jesus não perdeu o controle. É causa e efeito. É semeadura e colheita, pessoal. Tá? Que horas são aí, Paty? Que eu estou sem relógio. 8h23. Me avisa que eu não for 8h30. É que esse daqui não... Nesse aqui são 10:08. Vamos embora, né? Vamos seguir. Na hora dele subir o ponteiro, acho que ele demora umas 2 horas para correr a meia hora, mas eu vou trocar a bateria dele. Qual a natureza do mal que faz os espíritos mais se afligirem por nós? O mal físico ou o mal moral? Vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Tudo deriva daí. Olha que interessante. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no preâmbulo, né, na introdução, a gente tem algumas considerações. E lá tem uma frase que é bastante interessante, ele fala assim: se nós pudéssemos resumir o Evangelho de Jesus, se nós pudéssemos, porque ele é muito perfeito e muito abrangente em cada palavra que Jesus usou. Se a gente pegar o Pai Nosso aqui, que é uma oração de 7 estrofes, a gente fala dele aqui uma semana, de tão amplo que é.
Mas se a gente pudesse resumir o Evangelho de Jesus, tudo gira em torno do quê? Da caridade, que é o oposto do egoísmo, e da humildade, que é o oposto do orgulho. Quais são as duas grandes chagas desse planeta que a gente vive? O orgulho e o egoísmo. Pensa nisso nessa semana. Nós já falamos um pouco disso aqui. Aquela frase que mata um monte de gente no trânsito: não leva o desaforo para casa. O que é isso? Orgulho. Eu vou entrar na frente porque eu vou primeiro. Egoísmo. Eu vou pegar todas as garrafas d'água porque a minha família precisa, quem quiser que vá procurar. Egoísmo. As duas grandes chagas desse nível que a gente se encontra em evolução são o orgulho e o egoísmo, né? E aí ele fala: vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Tudo deriva daí. Pessoal, dureza de coração. Uma certa ocasião, perguntamos para um espírito médico, né? Falar, mas quando você coloca aí a energia na pessoa, na maca, né? Essa casa tinha trabalho médico, hoje nós não temos médiuns que deem comunicação a médicos. O que acontece? Aí o espírito nos disse, falou, olha, acontece que a gente emite um certo fluido cósmico na região daquela lesão. Eu vejo a lesão, eu consigo ver a lesão, eu vejo aquela área energética escura. É mesmo? E que mais você vê? Eu vejo que as pessoas que têm fé e que não estão com o coração duro, os raios que emitimos, os fluidos que emitimos, permeiam a lesão. Falou, mas nas pessoas que não têm fé, que vêm aqui por mera curiosidade, os nossos fluidos refletem, batem e vão embora. Né? Então, vosso egoísmo e vossa dureza de coração, tudo deriva daí. Eles riem dos males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. E regozijam-se, né, ficam felizes com os que têm por efeito abreviar o vosso tempo de provação. Olha que interessante. Então, as provações que vão reduzir o nosso tempo de provação, eles ficam felizes. Por quê? Por menos que a gente possa dizer isso muito aqui, né, a nossa condição natural é a de desencarnados. A nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Estarmos aqui na carne é temporário e é difícil, é penoso. Né? Por isso que eles ficam felizes quando a gente consegue abreviar o nosso tempo de provação. É uma vitória muito grande. Tá ok?